Antes de orarmos, convido você a ouvir a voz de Deus através desta reflexão espiritual. Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo sucesso, realizando projetos, juntando conquistas, construindo carreiras, buscando amor, segurança ou reconhecimento. E nenhuma dessas coisas é errada em si mesma. Mas, mesmo quando alcançam tudo isso, ainda permanece dentro da alma um espaço vazio, uma fome que nada consegue preencher. Isso acontece porque fomos criados com um anseio que nenhuma conquista humana pode satisfazer. Há um espaço no coração que tem o formato de Deus, e somente Ele pode ocupar. Por isso o salmista escreveu com tanta intensidade em Salmo 63, versículo 8: A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Ele não descreve uma caminhada casual, relaxada ou uma busca superficial. Ele fala de alguém que corre, que se inclina para frente, que coloca toda a força da alma em direção a Deus. Esse é o retrato de um coração que decidiu que o Senhor não será uma opção ocasional, mas o foco central da vida. Um coração que deseja Deus quando acorda, no silêncio da noite, na alegria e na dor, na abundância e na escassez. Assim como o salmista, somos chamados a esse tipo de busca profunda, a busca que transforma o coração e realinha a alma com o propósito eterno de Deus. A verdade é que ninguém consegue alcançar Deus apenas pela própria força. Ele é infinito, santo e muito maior do que tudo que nossos olhos podem compreender. Mas quando ele vê um coração sincero, quando percebe um desejo verdadeiro de conhecê-lo, ele não permanece distante. Jesus revelou essa verdade em João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, quem ama, obedece, e quem obedece, conhece. Manifestar significa se revelar, tornar sua presença perceptível, real, palpável para o Espírito. Deus não se revela de forma aleatória. Ele não se mostra apenas a alguns escolhidos de maneira casual. Ele se manifesta àqueles que o buscam com intenção, com entrega, com coração rendido. Quando você persegue a presença de Deus, talvez não consiga tocá-lo fisicamente, mas será envolvido por seu amor, sua paz e sua presença transformadora. Foi isso que marcou a vida de Davi. A Bíblia não diz que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus porque nunca errou. Pelo contrário, ele falhou profundamente. Mas mesmo nos seus erros, ele sempre voltava para o Senhor. Ele nunca desistiu de buscar. Sua vida foi marcada pela persistência, não pela perfeição. É isso que caracteriza alguém que segue o Senhor de perto. Não a ausência de falhas, mas um coração que, mesmo caído, se levanta e continua dizendo: eu ainda quero o Senhor, ainda o buscarei, ainda o seguirei. E essa busca por Deus não é apenas para alguns, é para todos que invocam o seu nome. A palavra diz em Isaías 55, versículo 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há urgência nessas palavras. A vida passa rápido, as estações mudam, as responsabilidades aumentam e as distrações se multiplicam. E se não formos intencionais, Deus acaba ficando para depois. Depois do trabalho, depois do problema, depois do descanso, depois que tudo melhorar. Mas Deus nunca quis ser o último da fila. Ele nunca quis ser o escape apenas quando tudo desaba. Ele deseja ser o primeiro, a prioridade, a fonte, o centro. Todo mundo está perseguindo alguma coisa. Alguns estão correndo atrás de estabilidade financeira. Outros estão buscando reconhecimento. Outros querem uma imagem perfeita de família, conforto ou realização pessoal. Mas diante de tudo isso, uma pergunta permanece: onde Deus entra nesse processo? Jesus nos alertou em Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse para abandonar responsabilidades, mas para alinhar prioridades. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo mais encontra seu lugar correto. Quando colocamos como centro, os outros pesos da vida deixam de nos esmagar. Buscar a Deus custa algo. Custa tempo, escolhas, renúncias. Mas o que recebemos de volta é infinitamente maior do que deixamos para trás. Buscar a Deus com profundidade nem sempre será fácil. Há um preço a ser pago.
Às vezes, significa abrir mão de hábitos que enfraquecem o espírito. Outras vezes, significa dizer não a oportunidades que nos afastariam do propósito de Deus. Em muitos momentos, significa escolher o silêncio com Ele em vez da correria contínua que consome o coração. Sim, o custo é real, mas a recompensa é ainda maior. À medida que nos aproximamos de Deus, sua natureza começa a moldar a nossa. Ele nos transforma de dentro para fora. Nosso pensamento muda. Nossas motivações mudam. Aquilo que antes nos dominava perde força. O que antes nos definia deixa de controlar nossa vida. E buscar a Deus nem sempre será uma corrida cheia de energia. Às vezes, a busca será silenciosa, cansada, cheia de lágrimas ou mesmo de ausência emocional. Há momentos em que você ora e não sente nada. Lê a Bíblia e nada parece mudar. Clama e o céu parece permanecer em silêncio. Mas mesmo assim, você continua. Porque a fé não se move por sensações, mas por convicção. Por isso, Hebreus 11, versículo 6, nos lembra: Ele é galardoador dos que o buscam diligentemente. Diligência não é empolgação passageira. É constância. É continuar quando o fogo está aceso e quando só restam as brasas. É permanecer quando tudo está bem e quando tudo está difícil. É buscar quando sentimos sua presença e também quando sentimos sua ausência. É essa constância que constrói uma vida espiritual sólida e inabalável. Quando buscamos a Deus com perseverança, algo poderoso começa a acontecer dentro de nós. Ele passa a ser o maior desejo do nosso coração. Aquilo que antes dominava nossos pensamentos perde o poder. As coisas que antes pareciam urgentes deixam de nos consumir. O coração encontra descanso, não porque a vida se tornou perfeita, mas porque encontramos aquele que sustenta todas as coisas. E então percebemos algo maravilhoso. Passamos a vida perseguindo Deus, mas a maior revelação é que Ele nos perseguia primeiro. Desde nosso primeiro respirar, Ele nos chamava. Enquanto corríamos atrás de outras coisas, Ele sussurrava. Quando nos desviávamos, Ele esperava. Quando nos machucávamos, Ele nos atraía de volta. Ele sempre esteve presente, sempre nos buscando com amor e paciência. E é por isso que não podemos permitir que o ruído do mundo roube esse foco. Não podemos ser guiados apenas pela correria da vida, pelas exigências, pelo medo, pela pressão ou pelo que os olhos veem. Deus nos chama a buscá-lo. De manhã, quando o dia começa. À noite, quando o silêncio chega. Quando tudo está bem. Quando tudo está difícil. Quando temos respostas. E quando só temos perguntas. Por quê? Ao buscarmos a Deus, não apenas corremos para Ele, mas somos transformados por Ele. A busca é o processo. A presença é o destino. E é nesse caminho que Ele nos molda, fortalece e renova. E quando decidimos buscar a Deus com todo o coração, Ele nos fortalece em cada passo da caminhada espiritual. Não caminhamos mais sozinhos, não dependemos apenas da nossa capacidade, nem somos guiados pelas limitações da nossa natureza humana. O Espírito Santo passa a nos despertar, a nos ensinar, a nos lembrar das promessas e a alinhar nossos passos com a vontade do Pai. Ele abre os olhos do coração para que enxerguemos além da circunstância, se aprendamos a viver não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. E é nessa jornada diária que a fé se torna madura, a mente se torna firme, o espírito se torna sensível e o coração se torna cheio da presença de Deus. Pouco a pouco, a vida terrena perde sua força de aprisionar. As tentações que antes eram irresistíveis se tornam fracas diante da revelação do amor de Cristo. A ansiedade encontra repouso. A inquietação se dissolve. A graça de Deus cria em nós uma nova forma de viver. E esse processo não depende de perfeição, mas de constância, de meditar na palavra, de permanecer em oração, de buscar o Senhor mesmo quando tudo diz para parar, de manter o olhar fixo nas coisas eternas e não nas passageiras. Porque quanto mais estamos com Deus, mais nos tornamos como Deus. E quanto mais nos rendemos a Ele, mais Ele revela sua presença, seu caráter e seu propósito sobre nós. Agora, convido você a orar comigo. Senhor meu Deus, eu coloco minha vida diante de Ti. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que sinto e tudo que espero, eu consagro em Tuas mãos. Eu quero Te buscar não de forma superficial, mas com profundidade, entrega, constância e paixão.
Abre meus ouvidos para ouvir tua voz em meio ao barulho do mundo. Que a tua palavra seja a bússola que orienta minhas escolhas, fortalece minha fé e sustenta meu coração. Que eu não seja guiado pelo que vejo, mas pelo que o Senhor diz. Treina o meu espírito para reconhecer teu sussurro e obedecer de imediato. Livra-me, Senhor, de correr atrás de coisas que não podem me preencher. Tira a minha alma do cansaço que vem da busca incessante por conquistas humanas. Se coloca dentro de mim uma fome maior, a fome pela tua presença. Que eu seja como o salmista em Salmos 42, versículo 1. Assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Que o meu coração te deseja ao despertar e ao dormir, nos dias bons e nos difíceis, na alegria e na dor. Não me deixe perder o foco. Não permita que meu amor se esfrie e não deixe que o mundo ocupe o lugar que pertence somente a ti. Espírito Santo, fortalece-me para caminhar diariamente na tua presença. Que eu viva Mateus 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu reconheço que o Senhor é maior que meus medos, maior que minhas limitações, maior que tudo que estou vivendo. Por isso descanso, confio e me entrego. Conduz meus passos, guarda minha mente, sustenta meu espírito e molda meu coração dia após dia. Que a tua presença seja minha maior recompensa e minha maior alegria. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários como sinal de fé e compartilhe esta oração com alguém que também precisa ser fortalecido por Deus hoje. Que o Senhor alcance outras vidas através de você.